Cana irrigada é um assunto pouco discutido no segmento canavieiro. Inclusive, já foi até bem polêmico nos anos anteriores aqui no Centro-Sul. No entanto, é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode resultar em canaviais de altíssima produtividade. E esse é o tema do episódio de hoje do Dacana Cast, o podcast da RPA News. O meu nome é Natália Querubim e eu tô aqui hoje com o Ricardo Pinto, sócio-diretor da RPA Consultoria, e com o Matheus Buzo, engenheiro agrônomo, especialista da Netafim, que hoje é parceira nossa aqui nesse episódio do Dacana Cast. Bom, Ricardo, queria começar com você. A pergunta é sobre produtividade, né? O Brasil é o maior produtor de cana do mundo, mas ele não é o maior de produtividade agrícola, não é mesmo? Exatamente, Natália. O Brasil é o maior produtor de cana, o maior produtor de açúcar e tem o menor custo de produção de cana. Mas, infelizmente, o Brasil não é nem top 10 em termos de produtividade agrícola. O Brasil, em 2021, ficou no 27º lugar de 91 países produtores. Ou seja, praticamente 30% dos países ultrapassaram o Brasil em termos de produtividade agrícola. Inclusive países com baixíssima expressão em cana-de-açúcar, como o Zimbábue, Etiópia, o Mali, né? Então, realmente, nesse tocante, o Brasil não é referência. Inclusive, a gente tem visto uma queda de produtividade também ao longo dos últimos anos, né? Exatamente. Essa safra em curso, a gente está tendo uma bela recuperação, mas até a safra passada, a tendência era declinante de produtividade agrícola da cana do Brasil e do Centro-Sul, né? Vários fatores explicam, né? Desde do começo dos anos 2000, o advento da colheita mecanizada, da cana crua, mas, infelizmente, o desafio de crescer a produtividade agrícola não tem sido um desafio em que o Brasil é vencedor até o momento. Esse ano é uma exceção, todos estão com produtividade melhor, haja vista que o clima foi o melhor de 15 anos para a cana. E qual que é o potencial que a cana tem na teoria, né, de atingir esse TCH alto e na realidade, considerando que a gente, na maioria, planta em sequeiro? Tá, vamos lá. Em termos de produtividade potencial máxima de cana, né, existem algumas fontes, mas eu prefiro a do Paul Moore, que é um investigador, um pesquisador do Instituto de Cana do Havaí, que diz que o potencial máximo da cana seria 472 toneladas por hectare. Ou seja, o cálculo que ele fez foi converter 6% de toda a energia durante 12 meses que chega na cana, essa energia sendo convertida em biomassa. Além disso, esse é a régua teórica máxima, né? Aí a gente entra com os fatores, mas espera aí, isso aí é teoria. E se eu estivesse trazendo isso para números mais do nosso dia a dia, considerando fisiologia, fenologia, arquitetura foliar, aí os números, né, para estado de São Paulo seriam da ordem de 280 toneladas por hectare, né? Esses são os fatores definidores. Aí a gente tem que aplicar os fatores limitantes de produtividade agrícola. Ou seja, mas espera aí, eu tenho que considerar que no estado de São Paulo eu vou ter determinada quantidade de CO2 disponível, eu vou ter radiação solar, eu vou ter temperatura, que nem sempre estão na faixa ideal. Aí esses 280 chegam nos 220 de régua alcançável. E aí nós vamos chegar na produtividade realizada, que essa safra deve estar ao redor de 80 toneladas por hectare, por conta de quê? Dos fatores redutores, que é mato, doenças, pragas, solo que não está devidamente corrigido, salinização, etc. Essa pergunta até que eu ia falar para o Matheus, né, Matheus? O que você tem observado nos clientes da Netafim aí como os fatores que têm impactado os canaviais aí e trazido essa queda de produtividade, né? Não, perfeito, Natália. Boa tarde, Ricardo. Dentre os fatores que mais contribuem, né, para a queda de produtividade, a gente vê inúmeros, né? A gente vê pragas, um mau manejo, mas o que mais afeta hoje é o clima, né? O clima, ele tem um peso enorme aí na queda de produtividade dos canaviais, né? Então, a má distribuição de chuvas e um baixo regime pluviométrico, ele afeta diretamente na produtividade dos canaviais.
Um ponto, né, que o produtor ele convive ainda com uma ressaca ao longo dos anos, né? A gente vê uma morte de soqueira, vê má brotação, né, nos anos seguintes. Isso aí afeta diretamente a produtividade dos anos seguintes, né? Então, além disso, mesmo em anos bons de chuva, a gente vê que há um déficit hídrico do meio para o final da safra, né? E aí é onde a irrigação ela vem como um aliado para minimizar os impactos do clima. Qual a importância do fator água na produção de cana, né? E considerando a questão do gotejo, né? Do sistema de gotejo, como que ela traz, quais são os benefícios que ela traz para o melhor manejo da água nessa planta, na cana? Não, perfeito, Natália. Acho que a gente sabe que uma planta ela é representada por 70% de água, né? E a água, ela auxilia no crescimento da planta, na multiplicação celular, né? E na absorção de nutrientes. Então, isso mostra o poder que a água tem dentro desses organismos, né? O poder do gotejamento hoje, uma cana irrigada via gotejamento, ela minimiza impactos aí do efeito guarda-chuva, né? Você irrigar as folhas, entrelinhas, carreadores, você minimiza o impacto aí de deriva via vento, né? Você minimiza o impacto de evaporação, né? Mediante o clima. Então, a irrigação via gotejamento, ela joga tanto a água e os nutrientes via fertirrigação na boca da planta, né? Então, isso aí auxilia no crescimento da planta, melhora a eficiência na fertirrigação, né? No uso de insumos. Então, esse é o potencial de uma cana irrigada via gotejamento e de um sistema de gotejamento. E a gente poderia dizer até que ela é mais sustentável, né? Porque ela acaba usando menos água? Sim. De certa forma? Sim. Ou não? Sim, quando você fala de jogar água na boca da planta, né? Igual eu acabei de dizer, você não está jogando água nos carreadores, não está molhando a planta, a estrutura foliar da planta. Você não está molhando a entrelinha. Você está direcionando a água diretamente na raiz, né? Hoje, quantos clientes a Netafim ela atende no segmento canavieiro? E desses clientes aí, quanto que corresponde em área, né, hoje? Não, perfeito. Hoje a Netafim, a nível Brasil, ela tem em torno de mais de 300 projetos. Desses 300 projetos, 60% estão na região do Nordeste e 40% estão na região Centro-Sul. Isso tudo aí representa mais de 50 mil hectares de cana irrigada via gotejamento, né? A gente tem uma perspectiva muito boa para o Centro-Sul, né? É uma região que startou mais rápido, foi mais demorado na aquisição da irrigação, né? A gente sabe que a região Nordeste ela tem solos mais restritivos e um déficit hídrico mais acentuado em comparação à região Centro-Sul. Porém, nos anos passados aí, a gente tem visto uma seca muito agressiva, né? O que tem acordado um pouco mais os grandes grupos e os produtores. Então, a perspectiva aí, né? Olhando que o grande pátio de cana a nível Brasil está aqui na região Centro-Sul. Então, a gente sabe que a perspectiva para os próximos anos, né? E o que a gente vem acompanhando do mercado é que a região Centro-Sul chegue num patamar do Nordeste em tamanho de área irrigada e até passe, né? A gente tem visto aí, tem clientes aí com mais de 4 mil hectares via gotejamento, tem clientes aí com planejamento estratégico, aí, um plano diretor para montar mais de 10 mil hectares ao longo dos anos, né? Então, a gente vê desde o pequeno produtor até os grandes grupos olhando para essa tecnologia. E como é que está a questão do TCH, de retorno de produtividade? Principalmente, você estava me contando um pouquinho antes dos clientes do Nordeste, né? Números super expressivos em termos de TCH. E no Centro-Sul, como é que tem sido o ganho que tem sido observado com a irrigação via gotejo? Não, perfeito, Natália. Eu acho que assim, quando a gente fala tanto em produtividade, é bom a gente associar isso à longevidade também, né? Quando você instala um sistema de irrigação via gotejamento, além de você ter uma produtividade alta, você vai ter uma longevidade alta também,
né? Hoje, uma média, aí, de acordo com o banco de dados que nós temos dos clientes, né, a gente vê canaviais de 12, de 15 anos, né? Mas você pegando canaviais de 12 anos, a gente tem uma média aí de aproximadamente 120 toneladas por hectare ao longo desses 12 anos. Né? Então, uma média dos 12 anos, 120 toneladas. E no Nordeste, você chegou a falar que os números são bem... Alguns clientes, né? Sim, a gente teve um caso, né, até associando ao potencial que o Ricardo falou, a gente tem um caso lá em Juazeiro, né, na Bahia, que tem uma cana de ano e meio, teve 400 toneladas por hectare. Né? É impressionante o potencial que o sistema tem de... Pode trazer para a cana, né, Ricardo? Sim. Bacana. E aí eu vou partir para você a próxima pergunta, Ricardo. Falando exatamente isso, o setor vem investindo, às vezes, em tecnologia, nutrição, controle biológico, controle de pragas e doenças, né, com químicos, mas ele ainda não conseguiu atingir altas produtividades, ou seja, chegar próximo a esse potencial que a cana tem. Por quê? Boa pergunta. Um dos temas mais falados nos últimos 6, 7 anos é o tal do canavial de 3 dígitos. Mas, infelizmente, de 338 usinas canavieiras operando no Brasil, a gente não conta hoje com mais de 7 que atingiram a sua produtividade média acima de 100 toneladas por hectare. Tá? Então, não dá nem 2%. O que acontece? Essas tecnologias, normalmente as usinas fazem os seus levantamentos dessas tecnologias, né? Mas elas são eficientes realmente quando a gente não tem o déficit hídrico. Então, no sequeiro, as tecnologias em si podem ser eficientes, né? Comparadas com as suas testemunhas, mas no frigir dos ovos termina a safra e a usina, com todo o seu esforço, não conseguiu suplantar a produtividade agrícola da safra anterior, até o ano passado. Esse ano todo mundo está conseguindo suplantar, graças a Deus, mas é difícil acreditar que esse fato, essa distribuição de chuvas que a gente teve, vai acontecer de novo. Principalmente agora com esse El Niño do jeito que está prometendo aí, né? Já está, inclusive, cumprindo agora, né? Deve ser um verão muito preocupante, esse verão que a gente vai ter agora, com temperaturas altíssimas, né? A cana não cresce acima dos 36, 37 graus. Se vierem chuvas e o sol e a radiação solar ficar encoberta por nebulosidade, então podemos ter um final de ano, a gente sabendo que a cana de sequeiro, 2/3 dela vai crescer no verão, chuvoso, né? Dias mais longos. Podemos ter um retrocesso desse ano maravilhoso que a gente teve até então. Foi um ano atípico, né, Ricardo? Um ano bom de chuva desse, a gente não tem visto há muito tempo, né? Então, a gente não pode se escorar nisso para os próximos anos, né? Talvez seja um ano da gente pegar de lição e ver o potencial que a água tem, que a cana tem com a água, né? Eu queria perguntar para vocês uma pergunta que me veio à mente aqui, que o pessoal fala muito em que ano de chuva, chove, 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 então por que eu vou irrigar? Por que eu vou irrigar, Ricardo? Quando eu expliquei da produtividade máxima teórica, né, que é um cálculo teórico, depois aquela que sofre os fatores definidores, né, depois que para São Paulo 280 toneladas por hectare, depois os fatores limitantes, e aí entra a água, né? E a gente pode esperar um 220, e aí os fatores redutores, mato, doenças, pragas, né? Que aí a gente chega nos 80, tá? Por mais que a gente tenha uma chuva muito bem distribuída, como essa que aconteceu na safra passada, a melhor de 15 anos, pelo menos pelo banco de dados que a gente tem, ela não é perfeitamente distribuída para a gente pensar nos 220 toneladas por hectare. Ela é muito boa para a gente estar pensando em 80. São Paulo, safra passada, estava em torno de 70. Então, chuva muito bem distribuída ajuda, mas é diferente de água no momento certo, na quantidade certa, todos os dias do ano.
Não, legal. Eu comentei anteriormente, né, que mesmo em anos bons de chuva, a gente tem meses com déficit hídrico, né? Então, a irrigação ela vem para suprir também esses meses com algum déficit hídrico. É legal falar também que a ferramenta do gotejamento, da irrigação via gotejamento, ela não é só uma ferramenta de irrigação, ela é uma ferramenta de manejo. Então, hoje, via sistema, você não faz só aplicação de água, você faz o parcelamento de fertilizantes, você faz a injeção de vinhaça, você faz a aplicação de biológicos, você faz a aplicação de defensivos para controle de pragas, né? Então, se tornou, além de uma ferramenta de irrigação, uma ferramenta de manejo. Ela acaba até se pagando porque você consegue reduzir algumas operações no campo, né? Fazendo pelo gotejo, né? Com certeza, Natália. Você vai reduzir muitas operações com implemento, com maquinário, né? E associado a isso, né? Hoje a gente vê muito se falar em CBIOS, né? Em crédito de carbono. Então, hoje, quando você minimiza essas operações a campo, minimiza a compactação do solo, né? Fazendo isso via sistema, e a emissão de carbono na atmosfera te gera créditos de carbono aí que auxilia no fluxo de caixa aí das empresas. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta curiosa, Ricardo. Como explicar que ganho de TCH relativo é bom se o TCH geral não tem ganho? Perguntas dela estão piores para mim, viu, Matheus? Mas vamos lá. A gente combinou, viu, Ricardo? É normal, e cada vez mais as usinas, os produtores de cana são assediados, né? No bom sentido, por vendedores de produtos, insumos, tecnologias, né? E via de regra, quando a gente está com um produto novo para testar se realmente ele é eficaz, né? Efetivo na nossa lavoura, a gente vai fazer um experimento, né? Com repetição, etc., com o uso desse produto ou desse insumo em algumas doses e vai comparar com a testemunha. Via de regra, o teste costuma mostrar que, vamos lá, eu usei uma nova tecnologia, a testemunha deu 70 toneladas por hectare, e com aquele produto, aquele insumo, deu 75. Maravilha. Então, eu vou usar esse produto, né? Uhum. Só que no ano passado, imagine que seria esse, eu tive 80 toneladas por hectare. Então, o meu teste, o TCH relativo do produto e da testemunha foram piores do que o meu TCH geral do ano anterior, tá? Então, às vezes, para o público não agrícola, é muito difícil de explicar. Eu testei 10 produtos novos no ano passado, estou com uma matriz de insumos totalmente renovada, chega o final da safra, meu TCH geral, minha produtividade caiu. Pô, mas você fez todo esse esforço, né? E você não conseguiu me entregar mais produtividade agrícola? Ou seja, todos os esforços são, via de regra, calculados via essa metodologia de TCH relativo versus a testemunha. Mas, se eu enfrento déficit hídrico, se eu enfrento problemas climáticos, tá? Eu derrubo a produtividade, mesmo com todo esse estoque de novidades, etc., que eu estou aplicando. Então, essa questão do TCH relativo e do geral é difícil, é complicado e, ao mesmo tempo, é infrutífero para explicar para o público não agrícola, para os CEOs, CFOs, para o conselho das empresas. A gente trabalhou demais, né, de uma forma muito focada e estamos entregando menos produtividade agrícola. Mas como? São os TCHs de ganho relativo, mas que no final a gente não tem o ganho geral. Não, é interessante, né? Porque desde do pró-álcool ali em 70 que a gente muda a metodologia de plantio, sai do mecanizado, sai do manual, vem para o mecanizado, é plantadeira nova, é molécula nova. A gente vê muitas tecnologias, muitas novidades, né? Só que a produtividade, ela não muda, né? Quando é o ano bom, é o ano chuvoso, né? Quando é o ano ruim, é o ano de seca. Então, a gente vê que a conversa é a mesma, né? A gente está desde 70 ali e a conversa ainda assim é a mesma, né, Ricardo? Infelizmente. O Ricardo, e dando um gancho aí sobre essa questão da produtividade, a RPA, ela criou, né? Ela trouxe uma sigla aí
para o setor de cana, que é o SIAP, que é a cana irrigada de altíssima produtividade. Bom, a gente já tem a cana irrigada. O que seria a cana irrigada de altíssima produtividade? Bom, por definição nossa lá na RPA, um canavial cujo ciclo obteve, na média, mais de 150 toneladas por hectare, é um SIAP. Tá? Então, a definição é bem simples. Estou com canaviais em que, na média do meu ciclo, eu estou com 150 toneladas por hectare ou mais, é SIAP. Abaixo disso, não é. Ah, mas está irrigado, ok, mas não é SIAP. Então, por que tem tanto, né? Tem tanta gente que está tentando ainda manejar esse canavial irrigado e não está conseguindo chegar acima das 150, né, na sua grande, numa parte desse canavial? Por que isso está acontecendo? Eu queria que você me falasse um pouquinho resumidamente também, alguns exemplos, né, de protocolo, enfim, recomendação, o que para você ter uma cana irrigada de alta produtividade, por exemplo, usando gotejo. O Matheus já adiantou algumas coisas, mas vamos lá. SIAP não é só irrigar cana. Irrigar cana, nós estamos irrigando já faz mais de 30, 40 anos no Brasil. E a maior parte dos canaviais irrigados não chega nos 3 dígitos. Então, sequeiro mais água nunca vai dar SIAP. Tá? Mas a gente sabe que é possível, com irrigação, mas não só com irrigação, chegar ao SIAP. Né? Então, por isso que a gente colocou canaviais irrigados de altíssima produtividade. Canaviais irrigados tem muitos no Brasil, que não chegam na média de 100. Tá? Então, o que é o SIAP? O SIAP é aquela leitura que eu tinha passado das produtividades trazidas para um mundo prático do pessoal de usina e produtor de cana. Então, vamos lá. Primeiro fator dentre os exemplos, são mais de 20 passos, tá, num protocolo, mas um primeiro exemplo, eu vou ter SIAP na minha usina, tá? Uma equipe segregada exclusiva para cuidar desses canaviais. Tá? Não pode ser o gerente agrícola com a equipe de sequeiro também cuidando do SIAP. O SIAP é uma horta, não é para ser tocado, gerenciado e manejado como uma cana de sequeiro. Eu tenho que ter vistorias todos os dias. Por quê? Porque a gente está querendo minimizar ao máximo os fatores redutores. Lembrando que os fatores redutores pegam aqueles 220 para São Paulo e trazem para 80. Além disso, nós queremos que um dos fatores limitantes, que é a água, seja resolvido com a irrigação. Então, eu vou colocar um sistema de irrigação, né, que eu não vou fazer conta de lâmina econômica, 80% do déficit. Eu tenho que atender a demanda da cana ao longo do ano. No pico de demanda, eu tenho que atender. Tá? Terceiro ponto. Eu quero trabalhar com nutrição, eu quero trabalhar com hormônios e ácidos orgânicos, eu quero trabalhar com fertilizantes biológicos, etc., no momento certo. A cana, ela tem curvas de demanda de nitrogênio, de fósforo, de potássio, que são diferentes dependendo do estádio, da fase da cultura, desde o corte até o crescimento. Eu preciso de mais nitrogênio no começo e menos no fim. Eu preciso de mais potássio no momento do corte e menos no começo. Então, eu quero que esses nutrientes sejam dados em doses diferentes, até em variação semanal. Só dá para fazer isso com gotejamento enterrado, tá? Com os sistemas atuais que a gente dispõe. Então, um protocolo em que eu vá definir doses semanais diferentes de nutrientes para cada gleba que eu tenho canavial, porque eu cortei e fiz a colheita em épocas diferentes. Com equipes vistoriando esse canavial diariamente e não quinzenalmente ou mensalmente, como se fosse uma horta. Um sistema que está me dando a dose de água necessária para cada momento da cana, né? E não numa dose fixa que eu trabalhei para reduzir o custo do investimento, uma dose, entre aspas, econômica, mas que já me baixa o limite máximo que eu queria eliminar da água. Por exemplo, no preparo de solo, eu vou analisar esse solo do SIAP e eu não vou fazer dose econômica de
de calcário, de fósforo. Eu vou fazer a fosfatagem, a gessagem, a calagem, a potassagem, que deixa o solo em condições ideais, porque eu estou buscando a produtividade acima de 150. Então, eu tenho que ir eliminando o que está na minha mão. Isso compõe o protocolo de um SIAP. Como que a Netafim vem trabalhando com seus clientes, né, para que as equipes, tanto de usinas quanto de produtores, consigam o máximo de produtividade utilizando o manejo de água no gotejo, né, com gotejamento? Não, perfeito, né? Hoje a Netafim, esse ano ela completou 29 anos aqui no Brasil, né? E tem uma equipe muito robusta, sabe, Natália? Uhum. Isso vai desde um representante técnico, a um projetista, um engenheiro agrônomo e até uma turma de instalação específico para cana-de-açúcar. Uhum. Então, hoje a Netafim ela tem uma linha de profissionais específicos que só atendem cana-de-açúcar, né? E a usina ela tem como, então, ter essa equipe acompanhando ela diariamente para poder dar esse suporte? A gente tem uma rotina de acompanhamento, né? Então, o engenheiro agrônomo tem uma rotina de 8 vezes ao ano, de treinar esse time, de fazer reciclagens, né? Como você vai fazer a fertirrigação da forma correta, como é que você vai fazer a limpeza do sistema, como é que você vai irrigar, vai suprir o déficit hídrico, né? Toda a concepção do projeto, ela é acompanhada de perto, né? Então, os projetistas vão lá, eles olham, vê o que precisa, cada caso é um caso, né? Então, hoje a Netafim, ela tem uma linha dedicada para cana-de-açúcar que garante aí, né, uns cases de sucesso que a gente tem, né? Esse case que a gente fala, olha, 400 toneladas por hectare não é qualquer coisa, né? Então, ela é fruto de um trabalho aí que envolve muitas mãos. E fora a questão da redução de custo com a implementação de canavial, né? A gente estava conversando aqui antes também. Sim. Existe uma redução, né, Ricardo, de custo com renovação de canavial, quando você consegue aumentar esse corte, né, que a gente fala. Sim, via de regra, mas vamos lá, abrindo um parênteses. Lá na RPA, a gente define ponto ótimo de renovação do canavial, o PORC, né, em função do custo mínimo acumulado do ciclo da cana. O que acontece? Uma cana de sequeiro, ela tem uma curva de decaimento de produtividade corte a corte, né? Do primeiro corte, cana de ano e meio, para o segundo corte, vai perder uns 14%, depois essa curva vai atenuando, mas vai perdendo. E na cana irrigada, a gente percebe que essa curva é mais, a queda é mais leve. Então, uma é mais drástica, a outra é mais leve. Mas a gente precisa fazer a conta do PORC, né? Que basicamente a gente vai aplicando os custos a cada ano dessa cana, dividindo pela produtividade desde o primeiro corte, para saber qual é a cana de custo acumulado mais barato. Normalmente no sequeiro aqui no Centro-Sul fica entre 5 e 6 cortes, né? Quando a gente faz para cana irrigada sem ser SIAP, né? A gente chega nos 7, 8 cortes. A gente ganha tranquilamente nessa metodologia mais 2 cortes. Mas um canavial SIAP pode ganhar até mais. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu estou pegando um custo de plantio, né? Hoje está na casa dos 15 mil reais com muda. Uma coisa é eu fazer esses 15 mil reais a cada 5, 6 anos. Outra coisa é eu fazer esse desembolso desses 15 mil reais a cada 7, 8, 9 anos ou 10. Né? Eu estou diluindo a amortização do plantio e vai deixando o peso do plantio bem baixo. Não, perfeito, Ricardo. Você pegar com base nos históricos de clientes aí que a gente tem, né? Canaviais com 15 anos implantados e ainda esticando mais uma safra, né? Você fala de um ganho de 2 a 3 reformas, né? Você pôr 15 mil reais, você economizar 30 ou 45 mil reais, fora os anos que você não produziria para fazer essa reforma, é uma diferença gritante, né? Isso entra na questão do payback do sistema de gotejo, por exemplo? Sim. Essa conta, né, eu quero dizer. Quer dizer, você consegue pagar em quanto tempo hoje um sistema, um gotejamento? Isso, Natália, ela é muito relativa, né? São vários fatores que influenciam esse payback. Se a área é própria ou não, né?
ou dependendo do ano, se o preço está bom. Então, se a gente falar ali em 2020, 2021, que nós tivemos uma seca enorme, nós tivemos clientes que se pagaram no primeiro ano. O preço do etanol e do açúcar estava lá em cima, né? Época de pandemia. E quem teve cana, produziu cana nessa época, onde ninguém produziu por conta da seca e os preços elevados, se pagou em um ano. Né? Claro que em um ano bom de chuva, onde a diferença para o sequeiro ela diminuiu, esse payback ele demora um pouquinho mais. A gente fala de 3, 4 anos. Né? Mas nesses anos normais que a gente vê, né, com déficit hídrico acentuado, em 2 anos e meio, 3 anos, o sistema se paga. Isso a gente estava falando de uma longevidade de 12 a 15 anos, né? Eu tô saindo um pouco do script aqui, mas aí eu queria fazer mais uma perguntinha para vocês dois, relacionada ainda à questão desse preconceito ainda que o setor tem com relação à irrigação. E como que vocês enxergam como que vai ser a expansão? Qual que é a expectativa de vocês com relação à expansão de áreas irrigadas no Centro-Sul? E em que regiões que a gente tem mais propensão de irrigar? Até por conta de outorga de água, enfim, outras questões. Bom, eu acho assim, os órgãos públicos, eles vêm auxiliando aí, vêm andando em caminho com as organizações privadas, e isso tem ajudado, né? O tempo de outorga aí para você retirar uma outorga, hoje ele tem diminuído, né? Mas eu enxergo que as perspectivas para o futuro aí sejam muito positivas, né? Igual eu falei, tivemos secas muito drásticas ao longo dos anos aí para trás, que fizeram o pessoal acordar, né? Então a gente tem regiões no Centro-Sul muito boas de disponibilidade de água, e a gente vê modalidades de irrigação, né? Salvamento, agora a irrigação deficitária via gotejamento, né? E hoje está no plano diretor das usinas, né? As usinas têm criado plano diretores para áreas irrigadas, né? Para aumentar para diminuir essa flutuação de moagem ao longo dos anos. Então, o gotejamento ele vem como uma ferramenta aí primordial para você entregar uma cana com um preço lá embaixo, né? Para você suprir a necessidade da indústria, entregando uma cana com um preço lá embaixo. Eu complemento o que o Matheus disse. Existe uma previsão do MAPA de que a gente cresça ao redor de 2,1% ao ano a área de cana do Brasil nos próximos 10 anos. Eu particularmente acho que é mais, né? Ainda mais com essa pressão que nós temos nesse ano, nos próximos 2, dependendo dos especialistas. Mas esse déficit que a gente entrou agora de oferta de açúcar mundial, ele não termina antes de 2 anos e meio a 3 anos. Eu acho que a pressão vai ser grande. O setor de cana enfrentou um desafio forte até começo desse ano, que era a hipervalorização e a disputa, a concorrência com grãos. Não está acontecendo mais isso, eu estou falando de terras, né? Então eu vejo um momento forte de expansão do setor nesses próximos 10 anos, né? Sem falar das novidades que podem advir, como o SAF, coisa que vale. Eu estou falando do arroz com feijão mesmo, né? Fazer açúcar e etanol, né? E o etanol ocupando mais espaço nas exportações, não só sendo o foco no mercado doméstico, como ainda é até hoje. Então, nesse aspecto, eu vejo como complicado, para o setor continuar expandindo seus canaviais em solos de ambiente restritivo. Estamos falando de, até um tempo atrás, era A, B, C, D e E, né? Depois a gente definiu o F, o G. Então, a gente teve um crescimento muito forte desses ambientes restritivos. Ambiente restritivo com irrigação plena, com SIAP, passa a ser um ambiente maravilhoso. Então, eu vejo como... E as terras hoje não estão mais tão baratas para comprar, né? E hoje nem para arrendamento, né?
como há 10, 15 anos atrás, a primeira fase de expansão da cana que eu vivi. Eu tenho 35 safras, então a grande expansão que eu vivi dos canaviais foi nos anos 2000, né? Uma nova expansão em área de cana provavelmente tem que ser em TCH, tem que ser em produtividade. E não tem nenhuma tecnologia, foi uma pergunta sua lá atrás, que a gente possa falar, eu vou usar essa tecnologia para ganhar 50% na produtividade que eu tenho hoje. Não existe nenhuma. Desafio qualquer vendedor de insumo, de técnica, para ganhar 50%. A irrigação, num modelo mais sofisticado, com os protocolos que a gente falou aqui hoje, como a gente deu o nome de SIAP, ganha 100%. Então, eu vejo que, mas é mais complicado. O SIAP tem um potencial, sim. Eu não acredito que a gente tenha mais de 7, 8 mil hectares de SIAP. A Agrovale, não acho que é toda. Ela tem muita área irrigada que não é SIAP, né? Mas, tipo assim, se a gente pensar em canaviais aí, focando em 150 toneladas por hectare ou mais no ciclo, eu acho que a gente deve quintuplicar em 10 anos, no mínimo, essa área. E a área irrigada, que não é SIAP, vai crescer também, bastante, tá? Mas eu acredito que toda novidade tem curva de aprendizado. Então, a irrigação, focando em só chegar em 100 toneladas por hectare, essa irrigação cresce, mas eu acho que cresce mais, em termos relativos, a irrigação para chegar no máximo, né? E então, respondendo a tua pergunta, no gotejamento, eu acho que num horizonte de 5 a 10 anos, as indústrias de gotejamento não vão dar conta dos pedidos para a cana-de-açúcar. Elas vão ter que dobrar a sua produção, no mínimo, de 5 a 10 anos para a cana-de-açúcar no Brasil. Não, perfeito, Ricardo, perfeito. A gente vê um clima muito instável, né? Esse ano bateu um recorde de temperatura no mundo, né? Então a gente não sabe o que vai vir para os próximos anos, né? E como uma forma de até de segurança da sua produtividade, o sistema via gotejamento aí, ele vai se tornar indispensável daqui a alguns anos. Perfeito. Vocês querem falar mais alguma coisa que a gente não falou, não tocou no assunto? É isso? Eu tenho uma mensagem. Qual é a sua mensagem? Os colegas nas usinas, tá? Que atuam nessa área de desenvolvimento, manejo agronômico e tal, e que não estão ainda com plano diretor de irrigação em mãos, como o Matheus falou que tem muita usina fazendo, façam. Antes desse pedido vir do C-Level, vir dos presidentes, dos conselheiros, trabalhem num plano diretor de irrigação, tá? Mesmo na condição desse ano que foi muito bom de chuvas, pelo menos do SIAP, Matheus, que a gente tem feito recentemente cálculo, o payback é de 2 para 3 anos, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão. Façam seus planos diretores, não sejam pegos de surpresa, porque eu acredito que sim, a pressão vai vir de cima. Por que a gente não tem ainda área irrigada com altíssima produtividade? E é uma época boa de fazer, né? Uma época que o preço está bom, você tem cana no pátio, né? As produtividades elevaram. Então, a gente não se escorar nisso e a partir desse momento e fazer esse plano, né? Para os próximos anos. Eu acho que é um recado bastante importante, Ricardo, e a gente espera aí que isso tenha uma adesão muito grande aí para os próximos anos. Vai ter. Eu queria agradecer, Matheus, a sua presença aqui hoje. Queria agradecer, Ricardo, também pela presença. E a gente acaba por aqui o DaCanaCast de hoje. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, tá aqui embaixo. Entre no nosso site também para as últimas notícias do setor canavieiro. Até a próxima!